todos, bem-vindos ao segundo vídeo sobre estes nossos 7 anos aqui em Inglaterra. Hoje, para fazer este segundo vídeo, foi um belo acaso. Aliás, vocês sabem que eu não acredito em acasos. Foi um belo presente de Deus. Eu não sabia onde é que eu iria gravar o meu segundo vídeo e estou em Newquay, num dos jardins, e então é daqui mesmo que vos vou partilhar esta segunda história. Esta história inicia-se exatamente no dia em que parti de Lisboa e vim para a Inglaterra há 7 anos. Então o meu marido, o Diogo, já estava cá a trabalhar há alguns meses, e depois em dezembro então nós juntámos-nos a ele. Como vocês devem imaginar, mudar de país não é uma decisão que tomemos de ânimo leve. E com o tempo, eu e o Diogo decidimos vir, mas todo este processo dele poder vir primeiro, de nós termos que organizar a nossa vida cá em Portugal, deixar coisas, dar, entregar, desfazermos da casa, etc. Todo esse processo já é difícil. Agora imaginem com um menino de 2 anos e grávida de 5 meses. Era assim que eu estava na altura. E então eu lembro-me que no dia da partida eu estava muito nervosa porque era uma decisão que tínhamos tomado, mas a verdade é que nós não sabíamos como é que iria ser o futuro, havia muitas dúvidas, e eu lembro-me que na altura eu disse ao Senhor, eu vou onde o meu marido for, porque a minha casa é a casa dele e nós vamos para estar em união. Ele tomou esta decisão convicto de que era o melhor para nós e eu na altura não conseguia ver. Tudo o que eu sabia ver é que eu estava a perder tudo o que era a minha segurança, tudo aquilo que eu conhecia, enfim, muitas coisas, inclusive a língua. Eu melhorei tanto o meu inglês desde que vim para cá, porque a verdade é que eu não precisava do inglês. Eu até gostava e entendia algumas coisas, mas nunca tinha tido a necessidade de praticar tanto. Mas enfim, nós viemos e eu lembro-me que a minha mãe tinha-me levado ao aeroporto, todas aquelas despedidas e os beijinhos e os abraços, e ela disse, filha, cuidado, porque hoje em dia há aí tanta gente que pronto, com segundas intenções, vê lá, tem cuidado com os meninos, enfim, aquelas coisas que as mães dizem, e ainda bem que dizem porque nos amam. E então eu estava também um bocadinho atenta a tudo isso. Eu estava nervosa porque o meu filhote Gabriel, que ainda hoje é muito energética, super energético, eu com um barrigão já é mais difícil de andar, e não só, tinha tudo, tínhamos as malas, tínhamos as coisas todas, e eu pensar, eu não sei, eu lembro-me de ter esta conversa com Deus, eu não sei como é que eu vou fazer para levar tudo para o aeroporto. Para lá eu tinha a ajuda da minha mãe, mas como é que eu depois ia fazer na hora de tirar as malas, as bagagens? Eu não fazia a ideia e eu estava preocupada com isso. Como é que eu vou fazer? Eu estou sozinha. Eu tive essa consciência naquele momento, eu estou sozinha neste momento, como é que eu faço? Mas Deus é um Deus muito bom, e então é sobre essa história que eu vos quero falar, como é que Deus me ajudou desde o minuto 1 de sair de Lisboa e vir para a Inglaterra. Ora bem, estão aí, estão preparados? Ficamos à espera do avião, e na altura que então foi muito bom porque só havia mesmo uma fila e um espaço, portanto não houve maneira de eu me perder, ainda bem. E então quando foi a altura de me aproximar da fila para poder depois entrar no avião, eu meti-me na fila com o Gabriel e a minha barriga, e já não sei se tinha uma mala comigo, sinceramente não me lembro. Sei que uma senhora se aproximou de mim e logo ali mesmo em Lisboa ela achou interessante eu estar sozinha com o filhote e meteu conversa comigo. E esta senhora, fiquei a descobrir na hora que ela ia para Cornwall, percebem? O avião ia para Bristol, então poderia ter sido qualquer pessoa, mas ela ia para Cornwall e ela ia precisamente para a zona onde eu ia, portanto ela não ia muito longe do sítio onde eu vivia. Aliás, quando eu lhe falei onde eu vivia, ela disse, eu conheço perfeitamente, eu sei onde é. E
E então ali ela pôde-me falar que gostava muito de Portugal. Eu disse-lhe que era professora, que ia mudar para a Inglaterra com o meu marido e falei-lhe que era professora, que sabia ensinar português. Confesso que já não me lembro como é que a conversa chegou aí. A verdade é que ela disse: eu gosto muito de Portugal, vou todos os anos a Portugal e até estive este ano a aprender um pouco de português, mas não tive muito tempo. Se calhar podíamos depois trocar contactos e quem sabe até podias dar umas aulas de português. Então, esta senhora tão querida, foi ela que me ajudou a levar as malas do aeroporto, já em Inglaterra, cá para fora, e ela trouxe-me até ao Diogo, portanto eu não precisei de fazer este processo sozinha, ela foi querida. Trocámos os números, os contactos de telefone. E sim, efetivamente, durante até o Samuel nascer, eu estive a dar aulas de português a esta senhora, pagas. Portanto, esta senhora acabou por ainda me abençoar financeiramente, enquanto eu estive a ensinar português. Para além disso, assim, do nada, percebem, ela não conhecia a minha situação, mas ela, na primeira vez que foi, ela viu a minha casa e a minha casa estava completamente vazia. Portanto, a gente veio para a Inglaterra e tinha tomado a decisão de que não iria trazer nada, porque o custo de trazer as coisas era bastante mais caro do que o próprio custo dos móveis que nós tínhamos. Então não valia a pena. Resumindo, a Inglaterra, a nossa casa estava vazia, nós não tínhamos possibilidade para encher, assim como as nossas roupas. Eu trouxe a quantidade de roupas que teria para uma viagem, para umas férias, ok? Porque também não dava para encher muito, porque se enchêssemos muito iríamos pagar mais. Para além disso, eu estava grávida e tinha um menino pequenino, eu não podia levar muita coisa. Então eu não tinha muita roupa, eu não tinha grande coisa em casa e tinha o básico, e eu creio que na altura nem mesa tinha ainda de jantar. Nós estávamos numa mesa daquelas camping de plástico que nos tinham dado. E ela viu, e então na segunda vez, pessoal, ouçam, ela trouxe-me uma mesa de jantar de madeira impecável, que já não estava a usar, 6 cadeiras de madeira, muito lindas também. Ela trouxe sapatos para mim, roupa, porque ela disse: olha, isto é tudo roupa que está-me grande agora, eu cheguei a usar isto há algum tempo, está tudo grande, mas de certeza que te cabe, porque eu estava grávida, então foi perfeito. Então ela trouxe uma imensa roupa para mim, foram os sapatos, foi a mesa e as cadeiras, cortinados, enfim. Então imaginam, o Senhor colocou na minha vida, mais uma vez, amigos, o que eu vos vou sempre falar aqui tem a ver com provisão divina, ok? Eu não acredito em acasos, acredito no coração das pessoas que ama e que quer ajudar, sem dúvida, mas para essas pessoas se juntarem, desculpem, não acreditem em acasos. E então fiz um contacto, fui ajudada nas malas conforme eu necessitava, enfim, ficámos ali com um contacto especial. E neste contacto ainda encontramos, chegamos a ir à casa dela, falar um pouco, conhecer um pouco da vida dela e da vida desta senhora. E foi realmente um contacto especial num país completamente novo. E foi assim que foi a minha entrada em Inglaterra, porque havia algum receio, naturalmente, havia muitas dúvidas, e para além desta senhora, foi realmente muito especial. Eu não vos sei explicar, há coisas que nem por palavras, mas quando nós nos sentimos mais sozinhos ou mais nervosos, e vem aquela pessoa que naquele momento é quem nós precisamos. É realmente uma experiência muito bonita. Ele veio primeiro, ele encontrou uma igreja muito acolhedora, que foi durante muito tempo a nossa família aqui em Inglaterra. Eles também algumas pessoas da igreja, assim, estou a falar nas primeiras semanas, básico, assim que chegámos, sem nos conhecerem, sem saberem se nós íamos ficar muito tempo ou pouco, enfim,
ainda antes de haver grande informação. Simplesmente foram lá à nossa casa. Houve uma irmã que tinha 2 casas, ela alugava, e ela pegou numa das casas, alugava, e praticamente nos deu tudo o que tinha a ver com cozinha, pratos, talheres, uma mesa para a sala, tapete, enfim. Eu sei que a nossa casa ficou completamente cheia e nós não tivemos que gastar um cêntimo. Eu questionava ao Senhor: se eu vou para outro país sem levar nada, como é que é? Olha, amores, ouçam. E agora ia falar uma coisa e acabei de pensar: olha, isto é mesmo para mim. Temos que confiar no nosso Deus. A questão é que quando aparecem aquelas nuvens cinzentas e as coisas parecem que estão mais difíceis, nós esquecemos-nos dos dias de sol. E este vídeo é precisamente isso, lembrar os dias de sol. E olha aqui um sol tão lindo. Não sei se conseguem ver, mas pronto, está aqui um solinho. Isto é Deus a lembrar que Ele está connosco e que Ele cuida de nós. Então, a igreja juntou-se e em muito pouco tempo eu fiquei com a casa completamente cheia. Estou-vos a falar de tudo, até coisas para o bebê, porque eu não tinha nada, eu ia ter um bebê em 4 meses, eu não tinha nada e eu fiquei com tudo o que eu precisava. Então estas coisas acontecem apenas para dar glória a Deus, que cuida dos seus filhos. E enquanto eu estava a passear aqui, lembrei-me do Salmo 23 que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, eu já vou continuar a contar a história, mas queria só parar aqui um pouco para dizer a situação que, independentemente da situação que possa estar a passar agora, se é uma situação de escassez ou se, como eu, estás a passar por uma experiência nova e podes conhecer a Deus, e se conheces a Deus, mesmo conhecendo a Deus, há alturas que vais ter que dar os chamados saltos de fé, a leap of faith, e nessa altura vocês não veem, nós não vemos as coisas, não sabemos o que é que vai acontecer, mas temos que confiar no Senhor. Se tu não conheces a Deus e se tu tens estado a passar por situações de escassez na tua própria vida e não estás a ver a solução, eu não estou a dizer: olha, vem para Jesus que tudo vai ficar bem, de repente vais ter toda a gente a dar-te coisas. Não é nada disso, atenção. Mas na medida em que nós aprendemos a confiar em Deus, é tal e qual como este Salmo, o Salmo 23, que foi escrito por David. De facto, de nada nos falta. Nós não quer dizer que sejamos ricos, não somos. Mas a dia as necessidades vão sendo supridas. E tenho a certeza que vocês já estão a pensar e lembrar-se de momentos. Olha, eu lembro-me quando isto aconteceu, aquilo aconteceu. Mas nunca pensei que pudesse ter sido Deus. Quando eu vos digo que Deus dá o sol aos bons e aos maus, Ele dá a todos com amor. Por isso, eu quero mesmo agradecer a Deus, porque foi assim que foi o nosso início aqui em Inglaterra, foi com muito amor. E claro, foi a Igreja de Deus, foi a família de Deus que mostrou, não só a atenção, que mostrou esse carinho, essa atenção. Para além desta senhora que foi uma bênção no aeroporto e depois, para além da família de Deus, eu queria voltar um pouco atrás e agradecer também a minha sogra e a minha mãe, que me apoiaram durante todo aquele período que o Diogo esteve aqui em Inglaterra, já a trabalhar, porque eu não estava numa situação normal, eu estava a fazer uma mudança e estava grávida. E então eu ainda passámos por umas quantas peripécias aqui sozinhos, sem o Diogo na altura, e foi muito importante ter o apoio da minha mãe e da minha sogra. E, enfim, assim, se eu me estou a esquecer de alguém, perdoem-me, mas assim, temos que aprender a olhar para o lado e ver que Deus coloca pessoas à nossa volta, de que não estamos sós, e elas estão lá para nos ajudar, e isso não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum aceitar a ajuda
não tem mal nenhum pedir ajuda e depois dar ajuda àqueles que necessitam, de ajudar-nos uns aos outros. Por isso, muito obrigada. Quando viemos para cá, também tivemos a ajuda, uma grande ajuda do pai do Diogo e a sua esposa, que sinceramente foram mesmo, e ainda hoje, foram assim uma grande bênção. Eu gostava tanto que eles percebessem que Deus usou a vida deles mesmo para nos carregar ao colo. Houve muitas alturas em que se não fossem eles, nós não tínhamos a capacidade de permanecer aqui em Inglaterra. Por isso esses momentos também acontecem, esses momentos em que parece que os projetos e os planos afinal foram um engano. Nós passámos também por esse momento e agradeço do fundo do coração àqueles que estiveram cá e que nos ajudaram a permanecer e a não desistir, porque vale a pena. Mas é nesses momentos também que podemos perceber com quem podemos contar. E, bottom line, na base de tudo, está o amor e o cuidado de Deus. Vocês estão a ver que a luz está a mudar, é tão giro. Está sol outra vez, obrigada, Senhor. Deus está lá, quer a gente veja, quer não. Quer o sol brilhe, quer não. O Senhor está lá. Mas vai haver alturas que o sol vai brilhar tão forte que é impossível negarmos o seu amor e o seu cuidado. Por isso, prestem atenção, abram os vossos olhos e encantem-se com o amor de um Deus maravilhoso que nos ama como um Pai. Nós podemos e devemos chamar Pai querido, Paizinho. Gostaria imenso, se vocês quiserem fazer perguntas, por favor façam. No outro vídeo não tive muitos comentários, façam perguntas, vou ter todo o prazer em responder. Sim, se não responder é porque não consegui, mas eu penso que eu consigo ir respondendo. E se quiserem falar um pouco mais sobre Deus, têm dúvidas, questionamentos, façam, porque estes vídeos são para isso mesmo, são para agitar aqui também um pouco as nossas crenças e o nosso formato de um Deus que está lá no céu muito distante e na nossa vida fica completamente separada, desconectada dele. Não, o Senhor Deus, Ele quer reconectar-nos com Ele para que a nossa vida tenha o significado que deve ter. Finalmente, e antes de me despedir, quase que me esquecia de outro milagre maravilhoso que tivemos. Portanto, para além de todo esse apoio de poder encher a casa sem na altura gastar dinheiro, porque a verdade é que não o tínhamos, então a igreja tinha uma pré-escola, que eu creio que hoje em dia já não existe, mas é aquele estágio antes de entrarem para o ensino formal. Portanto, antes de entrarem para o primeiro ciclo, tem aquele período, é dos 2 aos 5 anos, e eles chamam pré-escola. Portanto, eles já estão a prepará-los, o próprio currículo já liga depois com o currículo do primeiro ciclo, porque o primeiro ano deles será no fundo a continuação da pré-escola. Fazem esta ligação para que a criança não sinta tanta diferença, etc. Enfim, então eu estive a trabalhar na pré-escola da igreja. Agora vejam isso, portanto, eles não conheciam o Diogo bem. O Diogo falou: olha, a minha esposa, ela é professora do primeiro ciclo. E eles disseram: nós temos uma das nossas educadoras, ela está doente e nós precisávamos de alguém para a substituir enquanto ela está de baixa. Então, o que eles faziam, o que eles fizeram, que é legal, é colocar um anúncio para fora para que as pessoas possam inscrever e depois eles escolhem. Mas, pela graça de Deus, o pastor, sem nos conhecer bem, sério, é mesmo o Senhor, ele decidiu que eu iria ser a substituta.
Então eu comecei a trabalhar como professora dos meninos dos 2 aos 5 anos. Tinha uma professora assistente que me ajudou imenso, porque vocês devem imaginar, de repente estar a falar com meninos de outra língua, com um currículo que também não estava habituada e com uma maneira de fazer as coisas completamente diferente daquilo que eu estava habituada. Então, até eu ter o meu Samuel, eu cheguei à Inglaterra e comecei a trabalhar assim que acabou o Natal. Portanto, assim que começou janeiro, eu já tinha trabalho e tive trabalho até ter o meu bebê. Então vejam como Deus é tão maravilhoso, que eu pude fazer aquilo que eu gostava, pude ao mesmo tempo aprender tanto, porque era tudo novo. E foi muito bom porque o meu inglês aí, tanto escrito como falado, também melhorou consideravelmente e foi também o apoio financeiro. E foi tudo. Acho que não poderia ter sido melhor se tivéssemos planeado e não planeámos. Atenção, eu não tinha nada planeado para a casa, não tínhamos trazido, eu não estava a contar arranjar trabalho de imediato, muito menos com um barrigão, e as coisas simplesmente fluíram. Então este foi o nosso início em Inglaterra e fui realmente muito abençoada, só posso mesmo dar graças a Deus. Eu quero terminar a dizer, a confessar o Salmo 23. Eu quero terminar este vídeo a confessar o Salmo 23 aqui neste lindo jardim. E enquanto eu estou a confessar, pensem nestas palavras. Aliás, eu podia perder agora um tempão a explicar o Salmo 23. É muito bonito. Ui, é tão bom. Só mesmo antes de terminar, termos uma postura de gratidão por aquilo que temos e entendermos que, como a Bíblia diz, toda a boa dádiva vem do Pai das Luzes. Tudo aquilo que temos de bom vem dele. Então eu vou dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Um grande beijinho, até ao próximo vídeo, espero que tenham gostado.